Está na linha o nosso entrevistado de hoje, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Embaixador, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Muito bom dia, um grande prazer estar com vocês esta manhã. Obrigado. Temos muitos assuntos a tratar. Eu gostaria de começar com a questão da proibição da entrada de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. Lá se vão quase 2 semanas desde que essa decisão foi tomada pelo presidente Donald Trump. Qual o balanço que a Casa Branca faz dos resultados iniciais dessa medida? E eu queria saber se há uma linha do tempo para que essas viagens possam ser permitidas novamente. Não, em primeiro lugar, realmente é um grande privilégio estar aqui com vocês esta manhã aqui no Rádio Band News. Um grande privilégio, muito obrigado. Agora, sobre essas medidas tomadas pelo presidente Trump, é simplesmente uma questão de realmente proteger os nossos cidadãos do Covid-19. Claro, essa pandemia está tendo um impacto grande em todos os nossos países. E como fizemos com muitos outros países, e como mesmo o Brasil tem feito pelo mundo, é para ter uma pausa na chegada de turistas que estão chegando ao país para restringir o espalhamento do Covid-19. É isso. Mas, por enquanto, nenhuma previsão de que essa decisão seja suspensa, pelo menos segundo as informações que foram passadas à embaixada. Não, por enquanto é um tempo indefinido e não temos uma data marcada que vai parar, mas quando vemos uma melhoria aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, vamos a poder de novo receber aqueles brasileiros, as pessoas que passaram por Brasil. É claro que todavia continua aberto para cidadãos americanos e também para brasileiros que são residentes permanentes nos Estados Unidos. Embaixador, bom dia. A Sheila falando. Gostaria de ouvi-lo sobre as doações feitas pelo governo dos Estados Unidos. Aproximadamente 50 milhões de dólares em contribuições para o combate ao coronavírus. Mas também houve o anúncio de uma declaração conjunta Brasil e Estados Unidos de que os Estados Unidos entregariam 2 milhões de doses de hidroxicloroquina e o envio de 1.000 ventiladores para a população brasileira. Primeiro, falando sobre essas doses de hidroxicloroquina. Essas doações serão feitas a despeito do que diz a OMS, de que não há nenhuma comprovação da eficácia da hidroxicloroquina. E esses respiradores chegariam quando, embaixador? Sim, nós estamos realmente aumentando muito as nossas contribuições ao Brasil. Estas 2 semanas já anunciamos mais ou menos 12,5 milhões de dólares e mais de 40 milhões de dólares da empresas privadas aqui no Brasil, realmente ajudando durante esse tempo de pandemia. Agora, nós já entregamos os 2 milhões de doses do hidroxicloroquina ao pedido do governo brasileiro, e isso é para ajudar, isso é uma decisão, claro, entre o médico e o paciente, a maneira em que eles querem tratar esta doença. E sobre os ventiladores, isso tem que ser produzido nos Estados Unidos, tem já programado algumas entregas, não temos as datas fixas, mas como sabe, nossos 2 presidentes falaram por telefone ontem à tarde, e realmente vamos fazer tudo para chegar aqui o mais rápido possível. Está conosco o Rodrigo Orengo, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Todd Chapman, sua pergunta, Orengo, por gentileza. Bom dia, embaixador. Embaixador, aqui em Brasília a gente se tornou uma tradição as manifestações políticas de domingo, e o que é muito comum aqui para quem mora em Brasília é acompanhar nessas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro a bandeira dos Estados Unidos. Gostaria de saber se o senhor acompanha essas manifestações, né, se percebe isso, e qual é a avaliação que o senhor faz do uso da bandeira americana, inclusive por brasileiros, nessas manifestações políticas no Brasil, embaixador? Olha, como um residente de novo aqui em Brasília, estou aqui agora 2 meses, cheguei no final de março, mas eu já morei aqui antes, 2011 a 2014. Então sou realmente um grande fã do Brasília. E claro, não pode passar fim de semana aqui e não saber das grandes manifestações que estão passando a favor do presidente Bolsonaro aqui nos domingos, e também aqueles que protestam o governo. Isso
é a beleza do sistema democrático. Agora, sobre o uso da bandeira americana, sempre em manifestações no mundo inteiro usam a bandeira americana, às vezes a favor do meu grande país e às vezes contra meu país. E isso estamos acostumados. Mas é certo que nossos governos talvez estão mais próximos que nunca, avançando em temas de comércio, com princípios similares, avançando a democracia no mundo, avançando direitos de liberdade, direitos da imprensa, direitos da liberdade de religião. Tem muitas áreas onde existe uma coincidência de interesses nacionais. E isso parece, às vezes, nestas manifestações a favor do presidente Bolsonaro, e nós agradecemos todos os amigos dos Estados Unidos que nós temos aqui no Brasil. Os Estados Unidos, obviamente, têm seus próprios problemas, eles não são pequenos, mas a Casa Branca tem olhado com preocupação para o que está acontecendo aqui no Brasil. Se não há uma convulsão social aqui, não há. Há certamente um momento de grande tensão, com enfrentamentos nas ruas e muita gente entendendo até uma certa ameaça à nossa tão jovem democracia. Como é que a Casa Branca e o Departamento de Estado têm observado o que tem acontecido por aqui, embaixador? Rodrigo, eu acho que... É o Megali agora. Desculpe. Não tem problema. Eu acho que é bastante óbvio para todos que mesmo meu país, os Estados Unidos, está passando por momentos difíceis. Olha, não somente temos essa pandemia que está causando tantos problemas, a morte de muita gente, problemas econômicos, políticos, agora temos essa tragédia do morte do George Floyd, e realmente vendo esse ato criminal contra este homem inocente é bastante preocupante, e tem muitos protestos nos Estados Unidos agora em relação a isso. Agora, aqui no Brasil também estamos vendo esse momento democrático vibrante em que tem muitas pessoas a favor e contra de muitas medidas do governo, do Congresso, do Supremo. Isso é um processo democrático vibrante. A coisa que eu notaria é que as instituições são fortes, a tradição democrática aqui está forte, claro, sempre crescendo, mesmo como no meu país. Mas nós vamos a continuar nosso apoio e nossa amizade com o governo e o povo brasileiro. Está conosco, embaixador, o nosso correspondente nos Estados Unidos, direto de Nova York, Eduardo Barão. Sua pergunta, Barão. Bom dia, embaixador. Minha pergunta é justamente com relação aos protestos que a gente está acompanhando aqui no seu país, nos Estados Unidos, né? A gente está vendo nesse momento uma confusão praticamente diária e ações cada vez mais severas tomadas por causa dos atos violentos envolvendo justamente o governo americano. Imagino que você tem a família por aqui, o país está dividido politicamente, né? E nesse momento vem essa ebulição. O que o senhor imagina que pode vir a acontecer, além das ações que já foram tomadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, nesse momento em que há uma pandemia ainda em andamento por aqui em alguns lugares? Eu estou acompanhando, claro, de longe, porque não estou lá, mas é evidente que este é outro momento importante em nosso país, de um momento de reflexão, que temos que pensar de novo, como deveríamos sempre fazer. Onde está o sistema judicial? Onde está o sistema policial? Onde é que tem violência que não deve existir, e onde é que tem racismo dentro do sistema que temos que combater. Este é uma luta, é um trabalho contínuo que temos que fazer como sociedade. Eu compartilhei mesmo ontem à noite com toda a missão americana aqui no Brasil, 1.500 pessoas, que é momento de reflexão, que estamos querendo melhorar sempre como país, mas é claro que temos longe para chegar onde nós queremos chegar, onde todos os direitos de todas as pessoas estão reconhecidos todas as vezes que enfrenta as autoridades do governo. Então, esse é outro momento de reflexão. Já tivemos outros, como os protestos no Watts com Rodney King, alguns anos atrás. Isso é um tema que está com nós sempre, e temos que trabalhar sempre para mais
justiça social em nossas cidades, em nossos países. Mas com relação à possibilidade da intervenção dos militares, né, nessas manifestações, isso é algo inédito no país, não, embaixador? Sabe que quando tem violência, como nós vimos contra George Floyd, a solução não é mais violência. Isso é o que é lamentável, que agora nos Estados Unidos tem grupos que querem aproveitar do momento para jogar pedras, para gritar e tudo, em maneiras que estão causando mais violência. Temos que acalmar a situação. E por isso temos várias autoridades, temos a Guarda Nacional, que é dos estados, que eles podem ser usados e muitos estados estão usando. Agora, se os militares são necessários, são necessários. Vamos a reconquistar as ruas para que sejam outra vez sem violência. Mas eu acho que temos que pensar mais em como vamos pensar neste tema nos próximos semanas e meses para continuar a melhorar a situação social nos Estados Unidos e o combate contra o racismo e qualquer outra injustiça que está sendo cometido. Está conosco também a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Mônica, sua pergunta para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Bom dia. Bom dia, embaixador. Embaixador, eu queria fazer um paralelo aqui entre o Brasil e os Estados Unidos. Quer dizer, como é que o senhor vê, como os Estados Unidos percebem a participação do presidente Jair Bolsonaro em protestos que pedem intervenção militar, que nada mais é do que um golpe militar, fechamento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal? O que aconteceria nos Estados Unidos se o presidente Donald Trump subisse em um caminhão em um protesto que pedisse o fechamento da Suprema Corte Americana? Olha, Mônica, eu acho que quando é um embaixador não é para comentar tanto sobre a doméstica interna de um país, mas eu vou entrar nessas águas um pouquinho. Olha, quando tem protestos, quando tem manifestações, quando tem grandes grupos, sempre vai ter alguns que estão pedindo coisas que talvez todos não estão de acordo. E eu vi isso na televisão. Sempre tem alguém aí, em qualquer protesto nos Estados Unidos, pedindo para coisas que não são aceitáveis e não coincidem com os líderes que estão aí na manifestação, na protesto. Eu acho que é importante é realmente preservar a liberdade de associação, de protesto, de essa atividade democrática que é tão importante e reconhecer, olha, tem muitos países no mundo onde isso é ilegal, onde não se pode manifestar. Então, eu prefiro olhar o sistema democrático que é vibrante e notar que isso é parte da grande discussão ou debate dentro de uma nação. Isso tem muitos lugares onde eu tenho trabalhado, onde isso é contra a lei. Então, é muito bom que vamos continuar vendo, espero, um debate bastante vibrante, saudável, sem violência aqui no Brasil. Só para encerrar, embaixador, muita gente entende que nós, brasileiros, perdemos parte do nosso, digamos, encanto, do nosso soft power no exterior, por termos hoje um governo que é antipático a várias questões que são consensos mundiais, a proteção do meio ambiente, alguns direitos básicos de cidadania. O Brasil hoje, se não tornou-se um pária mundial, é alguém que já não é mais tão bem visto. Um colega nosso, inclusive, um correspondente nos Estados Unidos, disse que hoje os olhos das pessoas não brilham, ele mora em Nova York, como brilhavam antes quando você diz que é brasileiro. Como é que o brasileiro, aí falando da população, do país de uma maneira geral, tem sido percebido no seu país, nos Estados Unidos? O que se fala daqui do Brasil?
Eu acho que este tipo de análise é uma reflexão, talvez, às vezes, da sua orientação política, da sua opinião, porque tem muitos que têm uma ótima opinião do que está fazendo o Brasil e de suas políticas, em câmbio do outros governos. Então, eu acho que isso fala mais sobre o analista e a pessoa que está dando a sua opinião do que talvez alguma outra coisa. Olha, eu acho que o Brasil não está perdendo seu brilho. Olha, eu já morei nesse país por 11 anos da minha vida. A grande ânimo, paixão que tem americanos para o Brasil continue forte, mesmo se eles vão ter críticas sobre algumas políticas do Brasil de hoje. Da mesma maneira, quando eu estive cá entre 11 e 14, havia muitas críticas sobre o governo desse então. Isso é parte do processo democrático. E isso vai continuar da mesma maneira que aqui no Brasil tem pessoas que criticam o meu governo agora como eles não no passado e vice-versa. E isso é parte da celebração de uma democracia vibrante. Isso é o que eu celebro e isso que eu vou continuar a enfatizar durante o meu tempo aqui no Brasil. Folgo em saber que a nossa imagem está preservada lá fora, especialmente num país tão importante quanto os Estados Unidos. Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Band News FM. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um grande prazer estar com vocês no Band News. Bom dia para vocês. Até amanhã, Orengo. Até amanhã. Barão, tá por aí ainda? Nada. Já foi embora. Não, já foi. Já foi Barão. cobrir protesto. O tempo não para. Vamos lá, Nova York não dorme jamais. Daqui a pouquinho tem Mônica Bergamo. A Mônica volta com a coluna, né? A Mônica tá na linha ainda? Foi todo mundo embora. E Carlos Andreasa, vamos nessa.